Fala galera, beleza? Vamos à nossa aula 1 relacionado à equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Esta aula 1 eu vou quebrar em duas partes para que o vídeo não fique tão longo, beleza? Então eu vou falar sobre a equação do primeiro grau, que você tem que saber, e aí eu já vou fazer a primeira parte sobre a equação do segundo grau. Fechou? Bora lá então, galera. Equação do primeiro grau. A primeira coisa que você precisa ter em mente é toda sentença da forma ax mais b igual a zero. Então toda sentença que você encontrar nesse formato aqui, ax mais b igual a zero, se trata de uma equação do primeiro grau, beleza? Bom, o que acontece? A e b nós chamamos de coeficientes e obrigatoriamente, por definição, o meu a sempre será diferente de zero. Porque se o meu a for zero, a minha equação ela deixará de ser uma equação do primeiro grau, beleza? Vamos lá, continuando. Agora, como que eu resolvo uma equação nesse formato? Então eu tenho aqui, ó, ax mais b igual a zero. Eu pego mais b, passo para o próximo membro, ele vem menos b, então eu tenho ax igual a menos b, e aí eu pego o a que está multiplicando e passo dividindo. Então x é igual a menos b sobre a. Toda vez que você tiver em mãos uma equação do primeiro grau, e no caso você precisa resolvê-la, você vai proceder dessa forma aqui. E detalhe, toda vez que você resolve equação, seja ela qual for, no final de tudo você precisa colocar o conjunto solução, beleza? Bom, agora, um detalhe que pode acontecer. Equação produto. Pensa comigo. Olha só, pessoal. A vezes B igual a zero. Imagine que você tem um produto de dois termos iguais a zero. Como que você procede? Ou o primeiro termo é igual a zero, A igual a zero, ou o segundo termo é igual a zero. Olha só, vem comigo. Exemplo. Eu tenho aqui, ó, 2x mais 1 vezes x menos 3 igual a zero. O que eu posso fazer? Eu pego o primeiro termo, que é 2x mais 1, igual a zero, ou eu pego o segundo termo e faço a mesma coisa, x menos 3 igual a zero. Aí você resolve, ó, nesse caso, eu passei o mais 1 para lá, foi menos 1, 2x igual a menos 1, x igual a menos meio, e de cá, ó, menos 3, eu passei para lá, x igual a 3. Como nós estamos trabalhando com equação, eu coloquei aqui o conjunto solução. Fechou? Beleza. Bom, isso, pessoal, é a equação do primeiro grau. Aí depois a gente vai trabalhar a parte de problemas, que você precisa montar, que você precisa interpretar e assim por diante, tá? Mas a essência, a parte teórica é essa. Vamos começar então a equação do segundo grau. Como que você vai pensar? É toda sentença da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Então faça um comparativo. Ó, expoente 1, o maior expoente é 1, o maior expoente aqui é 2. Então, toda equação que tiver esse formato, ax² mais bx mais c igual a zero, se trata de uma equação do segundo grau. E a nomenclatura, ó, é a mesma. Nós temos que a, b e c são os nossos coeficientes e mais. Obrigatoriamente, o nosso a é diferente de zero. Nesse caso aqui, pessoal, se o nosso a for igual a zero, a nossa equação ela deixará de ser uma equação do segundo grau e passará a ser uma equação do primeiro. Mas ali nós não estamos estudando mais equação do primeiro. Fechou? Bom, fórmula de Bhaskara. Toda vez que vier equação do segundo grau na sua cabeça, ou um problema, enfim, né, com certeza absoluta você vai utilizar a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula que a gente utiliza para resolver uma equação. Só que nós vamos ver dois parâmetros. Nós vamos ver a equação completa e a equação incompleta. Vamos deixar a fórmula de Bhaskara para ser utilizada nas equações completas, que são aquelas em que A, B e C são diferentes de zero. Mas já você vai entender isso melhor. Primeiramente, vamos recordar a fórmula. O delta, né, essa letra que é chamada de delta, que ela é mais chamada de delta dentro da matemática do que o seu nome oficial, mas é importante que você saiba o nome, ela é chamada matematicamente de discriminante. Ela pode acontecer três coisas. Se o delta for maior do que zero, nós vamos encontrar duas raízes reais diferentes. Por isso que eu coloquei aqui, ó, x1 ou x2. Fechou? Quando esse delta for nulo igual a zero,
nós vamos encontrar duas raízes reais iguais. Então eu coloquei x1 igual a x2. E quando esse delta for negativo, nós não vamos encontrar raízes porque elas não existem, tá? É claro que pode acontecer na sua prova uma equação simples e seca direta, tá? Para que você possa resolvê-la, mas pode acontecer em um problema que você tenha que interpretar o problema, montar a equação e resolver. Então, tudo pode acontecer. Então, não esqueçam, pessoal, essas três informações em relação ao discriminante, o delta. E aqui eu coloquei a fórmula de Bhaskara em si. Eu tenho aqui, ó, delta, que é b quadrado menos 4ac, e eu tenho que x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, geralmente os alunos fazem duas etapas, né? Resolve primeiro o delta e depois substitui, né, justamente na fórmula de Bhaskara. Então nós vimos aqui, pessoal, equação do primeiro grau, o que você precisa saber para matar qualquer questão, e começamos o nosso processo dentro das equações quadráticas, equações do segundo grau, e paramos aqui na fórmula de Bhaskara. Essa foi a nossa primeira parte, fechou? Então é isso aí, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!